Senhores, boa tarde. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em atendimento à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, inciso 5º, artigo 36, realiza nesta tarde a audiência pública para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Saúde, apresente relatório detalhado com a prestação de contas do financiamento, ações e serviços de saúde referentes ao terceiro quadrimestre de 2020. Compõe esta mesa, juntamente com este vereador, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, os membros da referida comissão, senhores vereadores, Dr. Ulisses. Convido agora o senhor secretário municipal de saúde, Dr. Renan Dias Irabi, para que faça parte desta mesa. Senhores vereadores, para que esta audiência seja democrática e organizada, informo que os senhores terão 5 minutos para fazer suas perguntas. A população que participa virtualmente desta audiência, informo que o canal está aberto para receber suas perguntas, as quais serão lidas e respondidas. Passo agora a palavra ao senhor secretário de Saúde, Dr. Renan Dias Irabi, que dará início a esta audiência, fazendo suas explanações antes das eventuais perguntas dos senhores vereadores, bem como do público que nos assiste. Boa tarde a todos que nos acompanham, tanto de casa como os vereadores que estão aqui presentes hoje. É um prazer poder estar apresentando essa audiência. Lembrando que no último quadrimestre de 2020 não era eu o secretário, tá? Era o Dr. Fábio Nani, mas eu estou cumprindo o papel institucional e vamos falar do terceiro quadrimestre de 2020. Essa audiência é baseada na Lei Complementar 141, como todos podem verificar nesse slide. Lembrando a todos que em 20 de março de 2020 foi decretado a calamidade pública no município de Itatiba para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19. E muitas das respostas que vocês vão ver nos próximos slides se identificam por isso. Queda de produtividade, queda de exames acabaram acontecendo também por conta da pandemia. Então, a gente quis salientar isso logo no início. E vamos lá. No município, a gente tem a Secretaria Municipal de Itatiba, o Fundo Municipal, o Conselho Municipal, o secretário de exercício, o ano passado, o Dr. Fábio Nani, e hoje eu sou o atual secretário. Aqui nesse slide a gente consegue ver todos os serviços públicos nossos da saúde, que são próprios. Então a gente tem os equipamentos de atenção básica, os equipamentos de atenção especializada e também os de vigilância em saúde, tá? Os serviços públicos terceirizados, a gente tem o Hospital Geral, que é a Santa Casa. A gente tem alguns serviços de diagnóstico e terapia auxiliares, né? E entra aqui os laboratórios de patologia, clínicas de imagem, também a APAI. Vamos começar falando da atenção básica, que compreende toda a estratégia de saúde da família e as unidades básicas de saúde. Esse é o nosso quadro de funcionários atual, tá? Lembrando que o NASP é o núcleo de apoio aos serviços, que geralmente compreende serviços de psicologia, farmacêutico, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, entre outros. No último quadrimestre, a gente teve contratação de um médico clínico e um odontopediatra. Este slide mostra para a gente toda a produção da atenção básica, tudo envolvendo estratégia de saúde da família e unidades básicas de saúde. Então, a gente tem as atividades educativas, visita domiciliar das agentes comunitárias, consultas médicas,
atenção domiciliar, que é o serviço de SAD, curativos e suturas, a gente consegue observar uma queda significativa nos números de 2019 para 2020. E isso se justifica pela pandemia, houve menor procura dos munícipes pelos serviços, houve também restrição de alguns conselhos de classe, como o da Odonto, que por 6 meses paralisou todos os serviços, isso justifica parte desses números, tá? Esse quadro mostra para a gente o tempo de espera de consultas médicas e consultas dos dentistas nas unidades de estratégia de saúde da família. A gente tem como meta a primeira consulta em até 30 dias e a primeira consulta odontológica em até 60 dias. A gente vê que tem um número aí que chega aí próximo, o maior que a gente vê ali de consultas médicas é o São Francisco 1, 28 dias. E a gente tem na Odonto isso chegando ali a 56 dias, como é o caso do Zupardo. Esses são os números de tempo de espera das unidades básicas de saúde, que no município a gente tem 8, na realidade, contando a Deluca. Então, tem alguns números aqui que chamam a atenção. Vocês vão observar ali no Irma Padovani, na última linha, que é a UBS Central, um tempo de pediatria um pouco amplo, assim, bem estendido. Isso chama a atenção de todos. O que acontece, na realidade, aí é uma coisa que já está sendo resolvida, é uma readequação da agenda da médica que faz isso. Ela ia um tempo muito curto na semana para atendimento dessa unidade, a gente já está conseguindo resolver isso. Acredito que no próximo quadrimestre isso já não vai representar esse número tão alto, tá? Aqui é o percentual de encaminhamento das unidades de estratégia da saúde da família. Tem algumas unidades que encaminham mais, são eventualmente algumas unidades que têm uma demanda muito alta. E os encaminhamentos de dentista, que tem um número médio aí, um ou outro varia um pouco mais, como São Francisco 2, mas eles têm uma média dentro do ideal aí. Esse aqui é o percentual de encaminhamento das unidades básicas de saúde. Chama atenção alguns números que são maiores que os outros, então a gente vê ali, por exemplo, a unidade Cruzeiro, ela tem um percentual mais alto que todas as outras unidades em relação ao encaminhamento médico. Nós estamos identificando o que está acontecendo aqui para a gente poder melhorar esse número no próximo quadrimestre, tá? Esses são os exames solicitados na estratégia de saúde da família. Tem uma média ali que chega a 4,7, 4,3 exames solicitados por paciente. Vale lembrar que esses números representam todos os exames solicitados, inclusive os exames de análises clínicas. Quando a gente fala hemograma é um exame. Quando a gente fala creatinina, é um outro exame. Coleta de glicemia é um outro exame. Então, às vezes, você pode falar, nossa, mas cada paciente pede 4 exames, é porque se você pedir um exame completo de sangue, já vai um número maior aí, tá? Exames solicitados nas unidades básicas de saúde. Também ali a gente chega em alguns lugares um pouquinho mais restrito, essa quantidade de exames solicitados, mas você vê que chega aí no 4,3 em alguns lugares, como Cruzeiro, por exemplo. Teste rápido. Como todos sabem, nas unidades de saúde do município, de atenção primária, o município consegue fazer teste rápido para algumas doenças e também gravidez. Os profissionais de saúde que fazem esses testes rápidos, eles são capacitados. Antes da pandemia, isso era feito de forma física, de forma presencial. Com a pandemia, isso foi um pouquinho reduzido. O Ministério da Saúde tem essa plataforma onde a gente faz uma capacitação teórica, mas não uma capacitação prática. Nesse segundo ano de pandemia, a gente vai identificar as melhores maneiras para conseguir fazer essa capacitação prática também, não só a teórica, que é feito por essa plataforma Telelab do Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASP. A gente tem assistente social, fisioterapeuta, fono, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo e terapeuta ocupacional.
aqui é o número de todos os atendimentos de enfermagem e procedimentos realizados na rede pública. Como eu falei antes, tem aqui uma série de testes, que são os testes rápidos, glicemia capilar, administração de medicamentos, aferição de pressão arterial, inalação, retirada de pontos. Todos esses itens são produtos gerados pelo atendimento nas unidades básicas de saúde e na estratégia de saúde da família. Então, esses são os serviços que são prestados basicamente nesses serviços. Além, obviamente, que depois que você faz uma consulta médica, uma consulta com enfermagem, isso gera outros produtos, mas isso é o básico que a gente tem como mensurar. A gente vê em alguns números uma queda significativa em relação, mas outros nem tanto. Vale destacar que as nossas unidades nunca fecharam nessa pandemia, nunca. Teve alguns municípios, até no estado de São Paulo, que fechou. O AME, por exemplo, em Jundiaí, ele ficou fechado quase 3 meses. E aqui, não. Então, talvez essa não queda de números seja representada por isso também. Saúde bucal. A gente tem os números do terceiro quadrimestre de 2019 e aqui também os de 2020. A gente vê uma queda do número de consultas odontológicas. Vale destacar novamente que o Conselho de Odontologia, o ano passado, ele reforçou que os profissionais diminuíssem o atendimento deles e também, em determinado momento, logo lá no início da pandemia, suspendeu todo o atendimento. Então, os profissionais de odonto, eles deixaram de atender. E depois, quando voltaram a atender num número menor de pacientes. Então, isso gerou uma demanda que está reprimida, e que a gente está tentando diminuir os tempos de espera, aí, criando algumas estratégias para melhorar isso agora nesse ano de 2021. Vamos falar um pouquinho de atenção especializada. Esse é o quadro de funcionários. Lembrando que na atenção especializada a gente tem o Ambulatório Central de Especialidades, que todo mundo conhece como SUS, o Centro de Atenção à Criança, que é o CAC, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, que é o CAISME, CAPS 2 e CAPS AD, que representam a nossa saúde mental, o Centro de Fisioterapia e Reabilitação, o Centro Especializado em Odontologia e o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA. No terceiro quadrimestre de 2020, a gente teve contratação de 7 farmacêuticos, 2 enfermeiros, 1 técnico de enfermagem, 1 pessoa do administrativo e 4 médicos do programa Mais Médicos. Atendimento de profissionais de nível superior, que representam ali os profissionais que compõem o NASP, nas unidades básicas de saúde. Então, são profissionais que estão no serviço de atenção especializada. A gente vê em alguns casos até números aumentados, em relação ao quadrimestre do ano anterior, como é o caso da terapia ocupacional, de 360 para 1.256, psicologia de 1.657 para 2.086. Isso se deve um pouco, talvez, porque a gente passou por um momento muito ruim da saúde pública como geral, A pandemia mexeu com a cabeça de muita gente, então talvez esses serviços tenham sido procurados mais. E graças a Deus a gente consegue dar atendimento a isso e ajudar a população nesse sentido. Esse é o comparativo de consultas por especialidade. Aqui também vale destacar que muito dessa queda de produtividade de um ano para o outro é por conta de especialidade, é por conta da pandemia. Assim como na odonto, tem especialidades como a otorrinolaringologia, que também tem restrição de atendimento devido ao conselho. Foi diminuído isso, porque são médicos, são profissionais que estão mais expostos à doença. Então, tem essas exigências que aí acabam justificando esses números. Serviço de diagnósticos, exames laboratoriais, a gente fez um número maior do que em 2019, tá? 99.649 passou para 114.462. Serviços de diagnóstico, mais uma tabela comparativa entre o terceiro quadrimestre de 2019 para o terceiro quadrimestre de 2020. A gente vê uma redução dos números, alguns bem significativos, outros menos, mas houve uma redução. Mamografia, a gente observa que
no ano a gente fez 2.991 e no último ano 2.911. Lembrando que esse quadrimestre envolve a campanha do Outubro Rosa, que também justifica esse processo, né, de aumento de números ou manutenção deles. Serviço de diagnóstico e tomografia. Terceiro quadrimestre de 2019 a gente fez 1.003 e no ano passado 932. Ressonância. Segundo quadrimestre de 2019, 924. Segundo quadrimestre de 2020, 852. Alguns casos, como urgências e oncologia, tem liberação imediata, não passa por um processo de triagem, mas todos esses exames de alto custo, eles têm uma fila, uma triagem em P1, P2 e P3, onde é avaliado pelo nosso setor de regulação uma escala de prioridade de todas as solicitações que chegam. Tá? Vale lembrar isso. Lembrando que todos esses exames são eletivos, né? Urgência e oncologia a gente consegue dar prioridade. Saúde da mulher. Falando em planejamento familiar e outras questões, a gente vê aqui alguns números positivos, né? A gente teve um aumento de laqueaduras realizadas e até diminuição das laqueaduras em espera, consequentemente. Vasectomias, a gente tem um número alto em espera, mas que a gente está conseguindo dar um andamento agora nesse primeiro semestre de 2021. A gente já está tratando essa questão para tentar agilizar isso e diminuir essa quantidade de vasectomias em espera, tá? Saúde da mulher. Os partos, normal e cesárea. Normal, e comparando 2019 com o terceiro quadrimestre de 2020, basicamente um número idêntico, não teve uma variação significativa. A mesma coisa para os partos cesarianas. Parte cesárea com laqueadura tubária, a gente teve um aumento maior. Isso significa que a gente está conseguindo já, né, representa o slide anterior, que a gente está conseguindo fazer as laqueaduras até intraparto. Tá? Aqui os serviços odontológicos que ocorrem no SISO. A gente tem uma redução de número, e isso se justifica pela mesma justificativa que eu já dei anteriormente, pela restrição dos profissionais em fazer um atendimento da mesma forma que faziam antes da pandemia. O SAD, que é o Serviço de Assistência Domiciliar do município. A gente teve aí uma quantidade de inclusões até maior no último quadrimestre, em comparativo a 2019, então eram 13 e passaram a 33 pessoas. Conseguimos dar um número maior de alta, e a gente tem um número de usuários aí que está se mantendo de um ano para o outro. Centro de fisioterapia. A gente também tem uma redução de números aí, comparando os dois quadrimestres, 2019 e 2020. Parte dos atendimentos passaram a ser feitos numa sala na Estratégia de Saúde da Família do Abramo, Del Forno, ou Novo Horizonte. Lá tem um espaço amplo, então a gente conseguiu dar uma dinâmica a isso no último quadrimestre para melhorar esses atendimentos e conseguir dar andamento. Todos os atendimentos que são procurados, eles têm início em menos de 30 dias. Tá? Aqui os indicadores de saúde mental. Então, no terceiro quadrimestre de 2020, a gente teve cadastros de novos usuários, no geral, na realidade, 753. Consultas médicas realizadas, 693. Aqui do CAPS AD, que é o álcool e drogas. Temos 2.905 usuários cadastrados, 529 em acompanhamento. No último semestre, na realidade, do início da pandemia para cá, o CAPS AD ele passou por um processo de reestruturação no sentido de abrir as portas aos pacientes, aos munícipes. Então, hoje em dia, ele tem um acesso mais facilitado. Provavelmente, a hora que diminuir essa questão da pandemia, a gente vai ter um número aumentado até de usuários cadastrados ali e até de usuários em acompanhamento. Isso é uma coisa que vale destacar, tá?
No quadro ao lado, a gente tem a quantidade de usuários desse serviço pelos bairros, né? Tem essa classificação dos bairros. Então, a gente vê ali, por exemplo, Nações, Jardim IP, Virgínia e Cruzeiro, que tem o maior número de usuários nesse serviço. Vamos falar um pouquinho da atenção terciária, atenção hospitalar, urgência e emergência. Hoje, esse serviço ele é representado no município por 2 serviços básicos, que é a UPA e também a Santa Casa, né? no que tange a pronto-socorro e pronto-atendimento. A gente vê uma quantidade de números ali bem parecido de um quadrimestre para o outro, 21.970 em 2019, 18.988, quase 19.000 em 2020. Essa redução também se dá às questões de pandemia. E a Santa Casa ela teve uma redução desse número também. Muitos desses pacientes passaram a procurar espontaneamente a unidade de pronto atendimento, a UPA. Tá? Vale salientar que nunca teve restrição de atendimento, até onde eu sei, na Santa Casa. Serviço de hemodiálise da Santa Casa, 80 pacientes. A gente tem aqui também, por especialidade do leito, a comparativo do terceiro quadrimestre, acho que tem um erro de digitação aqui, de 2019 para 2020. Então, 577 pacientes de cirurgia geral em 2019, 568, a gente vê que não teve uma modificação. A mesma coisa obstetrícia. Clínica médica, de 683 para 463 internações desse serviço. E a pediatria, que teve uma redução maior, aí, de 117 para 49. Lembrando aqui embaixo o quadro de caráter de internação, as eletivas e as urgências, né? Então, a gente vê que a maior parte das internações ocorrem por questões de urgência. Departamento de Vigilâncias em Saúde, muito acionado no último ano, devido às questões de pandemia. A gente tem aqui as atividades realizadas pela vigilância, também um quadro comparativo, 2019 para 2020. Aqui, as coisas aconteceram e tem um aumento da produtividade, diferentemente do que vocês observaram nos últimos slides, e isso ocorre por questões de pandemia. Então, houve um aumento das vistorias programadas, justamente como atividade educativa dos estabelecimentos de comércio e todos os outros. E aqui na atividade educativa a população visa a dengue, que é a última linha desse slide, você vê um número muito aumentado. Isso se dá por essas palestras. Foram feitas também pelos profissionais da dengue, mas visando mais a questão de coronavírus, tá? Por isso que é um valor maior, assim. Vigilância epidemiológica, Comitê de Mortalidade Materna e Infantil. Aqui são os indicadores de mortalidade infantil, óbito fetal, óbito infantil, óbitos de mulheres em idade fértil, óbito materno. Tá? Vale destacar que os óbitos de mulheres em idade fértil, nenhum é em mulher gestante, tá bom? E esse número de 10 para 16, por exemplo, também tem questões de Covid envolvida. A gente teve um número maior de mulheres de 10 a 49 anos falecendo por questões de Covid, então acaba incidindo nesse indicador. Aqui são os números do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, a gente, comparando 2019 com 2020, os números de casos de sífilis congênitas passou de 0 para 2, números de teste rápido para detecção de HIV teve uma redução, números de casos de novos de hepatite também teve uma redução. Então, esses são números que têm uma alteração um pouco significativa, tá? E onde tem uma redução, por exemplo, na quantidade de testagem, isso também é justificado pela pandemia. O paciente, às vezes, procura menos o serviço para fazer essa avaliação. Combate à dengue. Todos esses números a gente vai observar uma redução, na realidade. Os esforços de todos os funcionários da vigilância sanitária no último ano, e não falando só do terceiro quadrimestre, foi voltado para a pandemia. Foi voltado para o coronavírus. Algumas coisas reduziram ali sua produção,
mas não deixaram de acontecer, isso vale destacar. Então, a gente teve atividade casa a casa, teve atividade educativa para o combate à dengue, né? Então, vale a pena salientar isso. Em relação à imunização, cobertura vacinal para menores de 1 ano. Essa tabela, ela mostra para a gente um comparativo das doses aplicadas em 2019 e as doses aplicadas em 2020 e sua cobertura. Então, alguns casos como BCG, a gente vê uma cobertura aumentada. O restabelecimento da pentavalente, se não falha a memória, em 2019 teve um desabastecimento, então esse índice caiu. Mas em 2020 você vê que já está ali em 93%. Então, são números, indicadores bem positivos aí. CCZE, que é o Centro de Zoonoses. A gente tem lá hoje um serviço principalmente muito amplo em relação às castrações, que é feito pelo COBEMA. Essas cirurgias, a gente vê um aumento no último ano, né? Vacinação antirrábica, que é um número que pode chamar a atenção dos senhores, de um ano foi 0, o outro ano 291. Isso justifica porque em 2019 não chegou ao município vacinas antirrábicas, então não foi feito nenhum tipo de ação. E o ano passado chegou uma quantidade pequena, então foi feito a vacinação antirrábica dos animais institucionalizados ali, tá? Assistência farmacêutica. Esses são os números das prescrições, tanto das estratégias de saúde da família, o ambulatório central de especialidades e as unidades especializadas, são o número de prescrições de receitas que chegam, né? Então, você vê ali embaixo em vermelho um destaque, teve uma redução muito, muito pequena, na realidade, em percentual. A justificativa é a mesma. A gente teve uma quantidade média de receita ao dia menor também, comparativamente ao ano de 2019, também devido à pandemia, certamente. Componente especializado, a gente tem hoje 2.523 pessoas cadastradas e a gente consegue atender em média aí dia 130 pacientes. Esses são os dados da farmácia judicial, farmácia social. Tem um gasto aí muito próximo de um ano para o outro. Em 2019, gastou-se R$214 mil aproximadamente em medicações na farmácia judicial, e o ano passado, 204 mil. A quantidade de pacientes é basicamente a mesma. Montante e fonte de recursos aplicados, que eu vou convidar a Renata Lopes, que é a pessoa que faz a gestão do Fundo Municipal de Saúde, a falar um pouquinho desse tema. Tudo bem, Renata? Vamos lá. Boa tarde a todos. Com relação aos recursos aplicados em saúde, pela lei, nós temos a obrigação de aplicar no mínimo 15% dos recursos em saúde. É bom deixar claro que esses 15% estão relacionados aos impostos municipais e às transferências da União e do Estado. O que entra fundo a fundo, que a gente chama de recurso vinculado, são os repasses que estão sempre vinculados a algum programa ou uma verba per capita, tanto do Estado quanto do governo federal. Esses valores não entram para essa aplicação, tá? Então, no terceiro quadrimestre, a receita municipal em 2019 foi de 91 milhões e em 2020, 95. O mínimo a ser aplicado seria de 13 e 14 milhões. A saúde não consegue se manter com 15%, então, por isso, em 2019, no terceiro quadrimestre, foi aplicado 27,6% e em 2020 25,69%. Essa diferença se dá porque no terceiro quadrimestre o valor que veio de recursos para o Covid, que são transferências fundo a fundo, não entram na parte municipal. Então, não entra nesse cálculo. Aqui, relacionado ao ano fechado, em 2019, tirando aí já os repasses do Fundeb, o recurso do Fundeb não entra nesse cálculo.
Então, as receitas foram de 291 milhões, isso é receita líquida, não receita bruta. Para 2020, 298. Teve um pequeno acréscimo e aí impactou no mínimo a aplicar, de 43 para 44 milhões. Aplicado, de fato, em 2019, 61 milhões, em 2020, 64. De 20,97, o mínimo aplicado, aliás, o valor aplicado foi de 21,47%, acima dos 15% previstos em lei. Aqui só os recursos transferidos para a saúde municipal, relacionado aos impostos, federal e estadual. Esse estadual 2019 foi 1.032.000, porque nós tínhamos o convênio com o CAPS e com o Tapera. Então, esses convênios entraram aí, já no terceiro quadrimestre. A única coisa que o governo estadual repassou foi relacionado ao PAB estadual. Eles, até 31 de dezembro, eles têm que aplicar todos os valores, são 5,45 por pessoa, dividido em 4 parcelas. Então, eles pagaram as 2 últimas parcelas até o dia 31 de dezembro. O percentual do município caiu um pouco para 50% por conta do valor Covid. Essa diferença de 8 para 12 milhões é de repasse Covid. Aqui é a despesa por categoria econômica, a classificação entre despesas correntes. Despesas correntes a gente divide entre pessoal e custeio, que é a manutenção de fato das unidades, e despesa de capital, que seja para aquisição de equipamentos, reforma ou até construção. Tudo que vai incorporar o patrimônio entra como despesa de capital. Então, para 2020, 66% foram despesas correntes e 31,43 pessoal, 66% de despesa corrente e a despesa de capital não chega a 2%. Aqui a despesa por bloco, a saúde. Existe essa obrigação de dividir por bloco por conta do Ministério da Saúde. A receita que vem para a atenção básica eu não posso utilizar em nenhuma despesa para assistência ambulatorial ou vigilância sanitária e vice-versa. Por isso, essa é a classificação dada pelo Ministério da Saúde. A administração são as despesas gerais, isso o Ministério não faz nenhum tipo de repasse. O repasse maior está na atenção básica e na assistência hospitalar, que são os grandes gargalos. A vigilância ainda é dividida entre sanitária e epidemiológica. E suporte profilático e terapêutico seriam os medicamentos, gases medicinais, tudo que vai para o paciente de fato. Aqui só o percentual, para a gente verificar que o grande gargalo mesmo é a média e alta complexidade, que pela tripartite deveria ser obrigação do Ministério da Saúde. O município teria a obrigação da atenção básica, promoção e prevenção, média complexidade seria do Estado e a alta para o governo federal. Porém, como não há para onde encaminhar esses pacientes, o município tem que assumir esses gargalos para a população não ficar desassistida. Aqui as nossas principais despesas no quadrimestre. Então, o pessoal fica em primeiro lugar. Santa Casa, a UTI Covid nós colocamos por conta da pandemia, tanto a UTI quanto o leito intermediário, a saúde da família e UPA. Esses são prestadores, entram todos os laboratórios, a PAI e os de radiologia. Agora nós temos o valor de transporte de usuários, mas houve uma diminuição na hora extra do pessoal. O total pago em 2020 foi de 37 milhões. Aqui os percentuais, como a gente pode observar, o principal gasto é Santa Casa e além do pessoal. Nosso percentual que nós poderíamos atingir o limite de 52%, a saúde está em 31%.
para esse ano, esse percentual vai aumentar, porque há uma decisão para que todos os profissionais que estejam em unidades gerenciadas por OS vão incorporar no nosso cálculo de percentual. Então, a tendência é aumentar aí. Aqui, restos a pagar. Restos a pagar é o que ficou de exercícios anteriores. No caso do terceiro quadrimestre, a gente não tem muito reflexo. O valor maior fica sempre no primeiro quadrimestre, que são as despesas que ficam dos meses anteriores. Então, para 2020, apenas 0,07%. Aqui só um quadro do Covid, do que chegou de fato de receita. Receita municipal não foi relacionada aos impostos. Teve um repasse do judiciário, que aí ele entra como receita municipal, os federais e aí o municipal ou estadual. Então, 92% do valor é do governo federal. Aqui as principais despesas do Covid. Teve uma portaria que deixava o município cobrir parte das despesas por conta da queda de arrecadação, cobrir os contratos que nós tínhamos. Por isso tem o pagamento para o plano operativo, para a saúde da família e para a UPA, porque indiretamente eles acabam atendendo os pacientes Covid. O material para laboratório, que seriam os testes, barreira sanitária, que teve um custo bem alto, totalizou aí 11 milhões pago. Aqui nós colocamos o empenhado e o pago, porque muita gente observa o valor pago e acha que há um saldo financeiro. Porém, se nós estamos com o valor empenhado, há o comprometimento. Então, nós não podemos utilizar o valor se ele está comprometido com outros contratos. Aqui só um demonstrativo, que quase 50% do valor do Covid foi para os leitos de UTI. É isso, gente. Eu e minha equipe, a gente segue à disposição aqui para responder todos os questionamentos que houverem. E já antecipadamente gostaria de agradecer a todos que nos assistem e aos vereadores que aqui estão. Muito obrigado, viu? Gostaria de registrar a presença dos vereadores Davi Bueno, William Soares, Fernando Soares, Igor Húngaro, Luciana Bernardo, Washington Bortolossi, José Roberto Feitosa e Juninho Parodi. Deixo a palavra livre para quem dela quiser fazer uso pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome dos vereadores, doutor Ulisses, vereador Carlos. Cumprimentar o público que está nos assistindo. Doutor Renan, quero cumprimentá-lo, cumprimentar as servidoras que estão aqui hoje. Em nome de vocês, cumprimentar todos os funcionários da saúde, que são verdadeiros heróis do Brasil nesse momento. Doutor Renan, que o senhor tenha sucesso, assumindo agora essa pasta tão importante nesse momento tão difícil. Bom, esses dados, tem bastante dado, né? São dados que a gente precisa estudar bastante, porque os dados da saúde, ele é a menina dos olhos, né? Porque ele é o reflexo de toda a política pública feita no município. Então, se não anda, se as outras secretarias não andam, deixa ruim os índices de saúde. Inclusive o nosso trabalho aqui nessa casa, né, vereadores? Quando a gente faz um requerimento, né, vereador Igor, para colocar uma faixa de pedestre, para ter informações de como que está o sistema de atendimento da ação social, por exemplo, tudo isso, requerimentos que são atendidos
indicações e requerimentos que são atendidos ou não reflete nos índices dos indicadores da saúde. Doutor Renan, apesar de não ter sido a sua gestão, tem um índice aqui que me chamou a atenção, gostaria que o senhor explicasse, é o slide 40, que é o da vigilância epidemiológica, aonde mostra o índice de mortalidade infantil. O índice de mortalidade infantil, ele é um índice extremamente importante, porque ele é o espelho da política pública do município. Quando a gente tem criança, quando a gente tem uma quantidade de óbitos, né, isso é um dado que é visto a nível estadual, federal, mundial. Inclusive, hoje eu tirei uma tabela da página do IBGE, que é uma tabela atualizada, que tem até o nome já do atual prefeito. Tem um dado que mostra aqui, mortalidade infantil. Só para a população entender, a mortalidade infantil é os óbitos a cada 1.000 nascimentos. Em 2017, em Itatiba, era 8,54 óbitos por 1.000. E a gente vê aqui, no slide 40, vereadores, a mortalidade infantil do terceiro quadrimestre, sendo que nascidos vivos foram 435, doutor Renan, e a gente tem um número de 6 óbitos. Eu só queria entender, porque dá a impressão que está alto, né, esse índice aqui. Então, eu gostaria que o senhor explicasse sobre esse índice. Outro índice também que me chamou a atenção é o de saúde bucal, do slide 19, aonde mostra o número de consultas e o número de procedimentos da saúde bucal. Lembrando que eu tenho um carinho muito grande pela saúde bucal, que é um setor que eu trabalhei por 18 anos. Nós temos aqui 7 equipes de UBS e 21 equipes de estratégia de saúde da família. A diferença de consulta e de procedimento entre um e outro, em proporção, é muito grande. Então, assim, ou a equipe de saúde da família está trabalhando demais, ou a UBS está trabalhando de menos. Né? Vejam, senhores vereadores, que aqui a gente tem consulta da UBS, 2020, 1.610, contra 8.000 da Estratégia de Saúde da Família, sendo que a equipe é 3 vezes a mais. Então, é um número assim, preocupante, né, na minha opinião, que tem que ser averiguado. Sei que é da gestão passada, que o doutor Renan está assumindo agora, mas que fica aí essa preocupação com esses índices, principalmente com o índice de mortalidade infantil. Muito obrigada, vereadores. Obrigada, doutor Renan. Eu que agradeço, Luciana. Eu posso até verificar com a vigilância sanitária essa questão dos óbitos de nascido vivo. Com certeza eu vou avaliar o que houve nesse sentido. Mas a gente vê que é um número que segue, né? Em 2019 era basicamente a mesma coisa, né? Teve um aumento até de nascidos vivos no terceiro quadrimestre de 2020, e esse número acabou aumentando aí em um caso de óbito, infelizmente, em 2020. Em relação aos atendimentos das UBS, da Estratégia de Saúde da Família, a questão de saúde bucal é um problema. É um problema no sentido de que o ano passado, em virtude da pandemia, teve alguns casos que foram reduzidos. Teve dentista que deixou de atender, inclusive. E esse número pode estar refletido nessa questão. Tá? Eu não consigo te certificar isso agora, mas eu anotei as suas perguntas e eu vou verificar isso com certeza com o setor responsável para identificar se foi isso realmente, que eu acredito que tenha sido, e aí a gente te dou essa certeza. Tá bom. Boa tarde, doutor Renan, secretário de Saúde, a sua equipe técnica que os acompanha, os demais vereadores, ao público que nos acompanha através dos meios de comunicações, a todos uma boa tarde.
Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho que, após o senhor assumir a Secretaria de Saúde, nós já obtemos resultados muito positivos a respeito de cirurgias realizadas em nosso município. A pasta de saúde é uma pasta difícil de gerenciar, de administrar. É uma pasta que diariamente se encontra problemas, se resolve problemas e se cria novos problemas. Então, quero te desejar sucesso, quero deixar bem claro que você tem o meu apoio para que faça o melhor pela nossa cidade, pela nossa comunidade, nossa população. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse sucesso, dessa relação entre a sua administração, da sua pasta, com a Santa Casa. E também nós temos muitos problemas com algumas especializações, entre elas a oftalmo, que é uma demanda que a gente vem discutindo e brigando já há mais de 4 anos. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso também. E, se possível, passar para aqueles que estão nos acompanhando a respeito da terceirizada que administra a atenção primária no nosso município. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também os serviços realizados pela empresa, que seria a Fundação. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, vereador. Muito obrigado pelas palavras. Das perguntas que você fez, eu vou começar pela relação da nova gestão com a Santa Casa, tá? Eu tenho, por princípio, acreditar que a Santa Casa é uma instituição que representa muito para o município em relação à saúde, né? A gente tem que, e desde o início eu fui bem claro em relação a isso, tentar manter um bom nível de parceria para que a gente possa fazer trocas, a Santa Casa realizar mais procedimentos, às vezes até dentro do plano operativo que a gente tem, e obviamente que isso precisa de um bom relacionamento. Eu já fiz 1 ou 2 reuniões com o provedor da Santa Casa, na tentativa de estreitar esses laços, e graças a Deus até agora isso tem sido bem positivo. Em relação à catarata, que eu acho que é o maior gargalo aí na oftalmo, quando se fala de oftalmo, realmente é uma fila assustadora. A gente assumiu aí com cerca de 600 olhos a serem operados. Nós já, desde o início do primeiro dia de gestão, já estamos trabalhando nessa questão. Eu conversei com o prefeito, já estamos elaborando, já tem um projeto, na realidade, que já está em andamento. A gente está consultando algumas empresas para tentar fazer aí um mutirão e zerar essa fila de catarata ainda nesse primeiro semestre, tá? A gente tem algumas pendências aí de questões financeiras, mas acredito que a gente vai conseguir realizar isso ainda nesse primeiro semestre. Eu acho que todos esses olhos aí, né, esses 600 olhos. E, em contrapartida, a ideia é agora, nessa nova contratualização com a Santa Casa, deixar estabelecido em um mínimo de cirurgias de catarata a serem realizadas mensalmente, para que a gente não faça uma nova fila, né? Então, vão ser fluxos paralelos. Ao mesmo tempo que a gente estiver zerando essa fila através desse mutirão, a gente vai estar encaminhando os novos casos para essa fila e, com isso, destinando um tratamento digno a essas pessoas. Em relação à Fundação ABC, infelizmente ficou uma dívida grande aí da última gestão. Nós estamos em tratativas constantes. A Fundação é uma empresa que me parece ser bem parceira da Prefeitura. A gente está, junto com eles, elaborando um plano para tentar quitar essas dívidas ao longo desse ano. A gente fez algumas mudanças de gestão lá agora, as pessoas que vão acabar atuando no dia a dia com os profissionais. Eu acho que tem tudo para caminhar positivamente. Chega a 3 milhões. Com a palavra, o vereador Juninho Parodi. Boa tarde, presidente, secretário Renan, as meninas que estão acompanhando aí, servidores, a todos que nos assistem. A minha fala só referente a alguma coisa que você já chegou a citar aqui, né? O posto do Cruzeiro, ele tem uma incidência grande, né? Em vários índices. Quais são os bairros que ele atende, Renan? Sabe dizer?
Eu não consigo te falar exatamente todos os bairros que atende, mas ele é das nossas unidades que tem a maior quantidade de vidas ali ocupadas, né, de pessoas que tem aquela unidade como território. Não, a ideia, só para, por diversos momentos, em todos os relatórios, foi apresentado que ele se destacava. A ideia é se existe um plano para que seja revisto isso. Estamos fazendo isso, sim, viu? Nosso departamento de educação permanente, junto com o departamento de atenção primária, já começou a trabalhar num plano de reterritorialização. Isso é uma coisa complexa, então vai algum tempo ainda, não é uma coisa de curto prazo, mas a gente vai tentar fechar isso até o final do ano para a gente poder implantar isso de forma efetiva. Mas é uma coisa que realmente precisa, porque tem algumas unidades que têm uma demanda maior que outras ali, e a oferta às vezes é a mesma, né? A gente vê também que existe, com relação à vigilância, um âmbito muito grande do que é a vigilância em si, né? Porque, a princípio, eu vou dar exemplo pelo momento que a gente passa. Hoje a vigilância está visitando escolas, está visitando bares, algumas coisas que ela até não fazia de rotina. Então, se há perspectiva dessa uma remodelagem ou até aumento de contratação de funcionários em virtude da pandemia ainda que se permanece. Realmente é um problema, tá? A gente tem uma quantidade de funcionários bem limitados na vigilância e pelas questões até do decreto de pandemia, a gente fica muito limitado. A gente não consegue contratar, não consegue chamar ninguém de concurso. Isso é bastante restrito. Então, é uma ideia fazer um remodelamento desse serviço, sim, para que nos próximos anos ele consiga desempenhar o mesmo papel, ainda melhor, mas de uma forma mais facilitada, porque os profissionais ali realmente estão no gargalo de trabalho, porque tem todas as questões, né? A dengue não para de existir. As outras doenças, os outros óbitos também não param de existir, né? Mesmo com o Covid. Então, eles estão com um trabalho redobrado ali e realmente é uma coisa que a gente tem que pensar com um pouco mais de carinho nesse sentido. O que chama atenção, né, da minha parte, porque a população nos cobra muito disso. Dessa atenção, dessa supervisão da vigilância. E até porque, do momento da pandemia, como você falou, as doenças continuam, outras estão surgindo, e ao mesmo tempo existe um aumento de demanda de serviço, e ao mesmo tempo a prefeitura não pode contratar ninguém a mais para que isso possa... Né, isso é importante que os cidadãos itatibenses compreendam esse momento também, porque eles nos cobram muito, né? E a última... coisinha, tipo assim, da saúde bucal, né, que a gente falou, a Luciana até comentou, eu estive reparando, conversando com a Marcela Spinelli, inclusive, que é a suplente, né, aqui dessa casa, ela voltou a trabalhar porque houve aumento, retomaram, porque em determinado momento foi estancado mesmo, né, ou seja, não houve... não estou aqui, a parte é deles, né? Mas ela, como dentista, me passou isso, que havia sido estancada naquele momento em virtude da saúde e da proteção, e agora já se retomou com outros caráteres aí, né? Tá bom? Mas eu queria desejar para você, Renan, boa sorte, colocar todos nós, eu tenho certeza aqui, junto com vocês servidores, que a gente está à disposição e que a gente possa estar contribuindo junto para a nossa cidade. Eu agradeço todo esse apoio, viu, Juninho? Eu gostaria só de responder uma das perguntas da Luciana, da vereadora Luciana, da questão dos atendimentos de UBS e ESF de odonto. A questão ali é a carga horária. A UBS tem uma carga horária reduzida de 20 horas, enquanto a ESF de 40. Então, talvez isso explique aqueles números. Com a palavra, o vereador William Soares. Boa tarde, vereador Santos, que preside essa audiência. Boa tarde, seu secretário. Satisfação poder participar desse momento aqui, para que a gente possa ter algumas dúvidas esclarecidas, né? E de posse dessas informações, que são de grande importância, a gente transmitir aos munícipes, né? Até mesmo no sentido de, em algumas situações que às vezes nós percebemos, né, quando somos procurados pela população, e às vezes tem informações que chegam de forma distorcida até a população, né? E eu acredito que essa é uma das funções
do vereador, né, de poder levar as informações precisas e esclarecer e mostrar da forma como está sendo conduzido. Cumprimento todos os nossos colegas vereadores aqui. E já de antemão, né, quero manifestar aqui a nossa palavra de apoio, parabenizá-lo e desejar toda sorte, né, nessa empreitada que sabemos que não é nada fácil, né? Primeiro porque se trata da vida das pessoas, da saúde, né? E segundo porque é uma pasta bastante complexa, né? Existe até essa situação acerca do que o município tem como obrigatoriedade, né? Uma lei que determina que seja gasto 15% do orçamento, né, com saúde, e na educação 25%. Né? E eu sempre digo que a saúde é uma área tão delicada que, se fosse aplicado todos os recursos que o município arrecada, mesmo assim ainda chegaria uma hora que não seria suficiente, iria faltar, né, porque é sempre bastante delicado. Muito bem. Uma das grandes questões que nós vemos, né, nós temos visto desde da gestão passada, a legislatura passada, e a gente sempre tem cobrado isso, procurado entender melhor a questão do funcionamento. Hoje as pessoas têm uma dificuldade grande, já continua tendo, de buscar um primeiro atendimento, né? Seja no UPA ou até mesmo nos PSFs, né? Às vezes por uma questão, vamos dizer, um pouco mais simples, né? Uma situação que pode ser resolvida já ali no seu bairro, né? No PSF mais próximo, na UBS, onde é atendido, às vezes a pessoa se dirige à Santa Casa. E aí nós temos aquele grande problema, né? Por quê? Santa Casa com pronto-socorro, com pronto atendimento, mas também cuidando de toda a questão da mais complexa, né? Acaba ficando sobrecarregada. O senhor afirmou aqui, né, que não tem conhecimento de que a Santa Casa tenha recusado, né, o atendimento. Mas, por outro lado, nós sabemos que é difícil, né? Às vezes, atender a todos, se a demanda for muito grande, e a pessoa vai até a Santa Casa e, às vezes, é obrigado a aguardar, né? Que vai ter que seguir todo o protocolo lá, né, nas cores, lá, o protocolo de Manchester, se não me falha a memória, né? E aí ela tem que aguardar, porque foi feito, passou por uma prévia e já foi detectado que o seu caso não é de tamanha gravidade. E isso acaba gerando um desgaste muito grande, porque a pessoa aguardando ali, chega a um determinado ponto, depois de 1 hora, 2 horas ou 3 horas que ela está aguardando, começa a criar uma situação. E aí vai-se para a rede social, né? Ou se chama os vereadores, não é mesmo? Muitas vezes somos chamados. 1 minuto para o senhor concluir, vereador. Você me dá mais 1 minuto, presidente? Muito obrigado. Então, cria-se toda essa situação, trazendo, às vezes, um desgaste que é desnecessário. Existe algum plano de conscientização, né? Um trabalho que possa ser feito com a população para que essas situações sejam amenizadas e, assim, os casos que são mais simples possa ser direcionado, as pessoas possam procurar os PSFs, as UBSs, para que não se sobrecarregue tanto a Santa Casa? Essa seria uma primeira pergunta. Boa tarde, vereador. Muito obrigado pelas palavras aí de incentivo.
Existe sim, tá? O que acontece hoje? Realmente, os prontos-socorros, no geral, isso não é uma coisa a nível municipal, é a nível mundial, eles acabam tendo uma espera muito grande, principalmente nos pacientes que são caracterizados como baixa complexidade, né? Então, como o senhor bem disse, a escala de Manchester, ela categoriza o paciente em emergência, casos muito urgentes, casos de urgência, e aí depois os casos médios e os casos leves. Esses casos médios e leves, eles acabam tendo um tempo de espera aceitável pelo protocolo de até 240 minutos. Tá? E realmente a pessoa que está ali com uma dor, mesmo que seja uma coisa mais simples, ela está ansiosa pelo atendimento, ela quer a resolução do caso dela, e esse tempo acaba sendo um tempo maior do que aceitável para ela naquele momento. O que a gente tem pensado em relação a isso, tá? Eu estou até com um programa estadual na minha mesa, eu estava lendo hoje cedo, chamado Saúde na Hora, que a ideia desse programa é estender os horários de atendimento nas unidades de saúde dos bairros, né? Então, esse programa prevê aí estender por até 12 horas, então se abre às 7, ficar até às 19 horas. Eu acredito que com isso a gente consiga atender aqueles pacientes que têm uma enfermidade menos grave nas próprias unidades básicas. E aí ele não vai procurar a UPA, ele não vai procurar o pronto-socorro da Santa Casa, porque ele já vai ter seu problema resolvido no próprio bairro, sem ter que se dirigir a uma unidade especializada. Essa é uma ideia, é um programa que talvez inicialmente a gente faça isso piloto em alguns bairros, talvez nos bairros de maior concentração populacional, e posteriormente, se isso tiver sucesso, a gente conseguir sustentar, porque é uma coisa complexa, né? Por mais que venha um recurso para isso, específico, destinado para isso, a gente tem que lidar com uma escala de médicos, escala de enfermeiro, né? Mas eu acho que isso a gente consegue resolver, é uma ideia, talvez aí a médio prazo. Já estou lendo isso, já estou tentando ver uma maneira de resolver esse problema, que é um problema bem sensível. Eu realmente fico bem triste também de ver essa espera tão grande. E só lembrando que às vezes isso não ocorre porque o profissional deixou de atender, ou porque... Às vezes ocorre porque o profissional está atendendo, inclusive uma parada cardíaca ou um caso mais grave, ele demanda um tempo maior. Para o médico atender uma parada cardíaca, às vezes ele fica 1 hora com o paciente, né, dando todos os cuidados. Então, isso acaba restringindo bastante o atendimento e eleva esse nível de insatisfação da população. Mas a gente está pensando nisso com carinho, assim, a ideia é tentar o quanto antes trazer uma solução para esse problema. Com a palavra, o vereador Igor Húngaro. Senhor presidente da sessão Santos, vereadores Ulisses e todos os outros presentes, secretário Renan, a quem eu desejo sucesso e boa sorte aí nas conduções dos trabalhos, nos próximos 4 anos, que você tenha muito êxito, funcionários da secretaria também que acompanham o secretário, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí nas plataformas digitais, pela internet, pelo YouTube. Antes de fazer meus questionamentos, eu entendia e ainda entendo que a saúde pública de Itatiba, na última gestão, ela teve mais avanços e acho que foi uma boa gestão de saúde. Óbvio que tinha alguns problemas, mas, a grosso modo, a saúde de Itatiba funcionou bem. Não era 100%, e aqui fica claro pelo toda a complexidade das coisas, né? Não é algo simples, mas muitos indicadores são positivos, e muitos serviços eram feitos com excelência. Aí existia, assim, algum problema no trato com a Santa Casa, mas que não foi só um problema do último governo. Foi um problema que outros governos também tiveram. Tivemos esse problema na gestão do João Fattori, tivemos esse problema na gestão da Dilson Penteado, tivemos esses problemas na gestão do FUMAC, enfim. Todos os governos municipais tiveram algum tipo de problema com a Santa Casa, e isso também acabou, de alguma forma, atrapalhando essas gestões, e espero que nessa aqui nós não tenhamos esse problema, e torço para que isso não aconteça. Eu vou me ater um pouquinho mais em relação à pandemia. Observei atentamente a colocação do secretário, e vou me atentar um pouquinho mais à questão da pandemia. Primeira pergunta, secretário:
Queria entender por que existem itatibenses que estão internados em outras cidades. Essa é uma dúvida que esse vereador tem. Segundo, tem internados de Covid-19 na UPA? E se ficar em caso positivo, quantas pessoas são? Terceiro, nós estamos com falta de médicos nos nossos postinhos de saúde? Se sim, quantos, por quê? Se tem previsão disso voltar à normalidade. 4, que essa inclusive foi objeto de requerimento nessas casas de leis, meu e da vereadora Luciana Bernardo, que trata da taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid. Esse vereador tem cobrado muito isso em todas as sessões, foi aprovado um requerimento que pede para constar nos boletins diários a taxa de ocupação de leito UTI Covid. Observei em várias cidades limítrofes que esse número consta nos boletins, várias, mais de 10, 15 cidades aqui da região que esses dados são publicados. E a pergunta que eu estou mais preocupado no momento é porque nós tivemos esse aumento alto, esse grande número, no caso de mortes. Porque é sabido que até dezembro de 2020, nós tínhamos 44 mortes no município. A pandemia começou em março, até dezembro, então foram 10 meses de pandemia. E só no começo do ano, nós já tivemos 34 óbitos confirmados, que eu tenho acompanhado o boletim sistematicamente. Nós estamos com 78 óbitos até o momento, e mais 4 óbitos em investigação. Óbvio que as festas de finais de ano, as aglomerações, Natal, isso acabou contribuindo. Agora, os números são alarmantes, porque 44 mortes em 10 meses. Nós estamos agora, não completamos nem 2 meses dessa gestão. E aqui eu não quero dizer que é culpa do senhor, do prefeito, não é isso que eu estou dizendo, mas a preocupação desse vereador com a situação. Então eu queria saber se tem alguma explicação e se a secretaria, em parceria com o executivo, vai tomar alguma providência em relação à fiscalização, o que está acontecendo, porque se você observar sexta-noite, sábado à noite, pela cidade, está demais. Aglomeração, festas, balada, isso, eu não sou especialista em saúde pública, mas com certeza isso contribui para a disseminação do vírus. Então eu queria que o senhor, de forma fraterna aí, falasse o que está acontecendo, qual é a sua opinião e quais ações a secretaria vai tomar em relação a isso. Obrigado, Renan. Licença um pouquinho, eu quero registrar a presença do vereador Júnior Secon nessa audiência. Eu que agradeço, vereador. São muitas perguntas, eu anotei aqui uma por uma, vou tentar com a coisa que você me lembra, tá bom? Internados em outras cidades, que foi o primeiro ponto que você levantou. O que acontece é que o munícipe, eventualmente, ele não procura o nosso hospital, ele vai ao hospital fora do município. E, eventualmente, no primeiro atendimento que ele recebe lá, no pronto-socorro, é destinado a um tratamento de internação. E aí ele é internado nesse outro hospital. E esses dados chegam para a gente através da vigilância sanitária dos outros municípios, tem uma comunicação, e isso é informado para a gente que tem um munícipe de Itatiba internado em outra cidade. Pode. Então não teve nenhum internado, nenhum itatibense que estava aqui e foi mandado para outro município? Foi por decisão da pessoa, no caso? Na maior parte dos casos, sim. Eventualmente, em algum momento que possa ter vagas cedidas por outros municípios, por o município de Itatiba, a Santa Casa tem essa autonomia de fazer essa transferência, mas isso não é uma coisa que passa pela secretaria, é uma coisa de gestão hospitalar, tá? Cross, exatamente. Em relação à Covid-19, no UPA, internados na UPA. O paciente que é atendido na UPA, ele é atendido, eventualmente alguns casos necessitam de observação, e às vezes não tem a confirmação que aquele paciente é um caso confirmado de Covid. Às vezes ele fica ali 6, 8 horas, e nos casos que é necessária internação, é solicitada a vaga de internação, a Santa Casa tem esse fluxo de remanejamento, de acerto, de vir ambulância, levar e tudo isso. E aí, esses casos que, porventura, o vereador questionou que era Covid, estava internado lá, pode ser que eles estavam em observação, foram transferidos para a Santa Casa e lá foi confirmado o caso, porque nenhum exame detecta tão rapidamente, pelo menos os que a gente tem ali na UPA. Em relação à falta de médicos na Fundação ABC, acho que foi isso que você questionou.
Eu perguntei falta de médico nos postinhos. Você acha que são, gere isso, né? Isso, e a pergunta é a seguinte, se existe a falta existe. E por quê? É assim, ó. O que acontece hoje? É que chegaram muitas reclamações para esse vereador disso. Aí eu falei, deixa eu perguntar para o secretário que já é melhor. Já responde, já. Obrigado. Sem dúvida, eu estou aqui para isso mesmo, viu? O que acontece? Nos meses de final de ano e comecinho de ano, os médicos que estão trabalhando nos postos de saúde, eles começam a prestar concursos de residência médica, tá? Então, a partir do momento que eles são aprovados, eles pedem demissão. E a gente tem um tempo ali para conseguir outros profissionais. Então, a gente fica, às vezes, ali 2, 3 semanas sem um profissional dedicado àquela unidade, mas vale salientar que a gente consegue fazer contratos via RPA para fazer outros profissionais atender temporariamente ali até a gente conseguir um profissional fixo. Então, isso acontece. Em janeiro e fevereiro acontece mais ainda. A tendência é que até março a gente consiga resolver isso e sanar. Acho que atualmente a gente está com falta de um médico e a gente tem 2 ou 3 médicos cumprindo aviso prévio e devem sair até o final de fevereiro. E a Fundação já está fazendo a contratação de novos profissionais. Em relação à taxa de ocupação no boletim, tá? A gente está estudando uma maneira de incluir isso no boletim. Até já tinha conversado isso com a vereadora Luciana. Foi uma pauta que ela levou para mim numa primeira reunião que ela fez lá na secretaria. Acho que quase todos os vereadores foram conversar. E é ótimo isso, que vocês vão lá e vocês dão as opiniões. A gente já sabe da queixa do munícipe antes de todo mundo. Se o vereador quiser ir lá um dia, fique à vontade. Eu vou receber com um cafezinho quente, uma conversa boa para entender os problemas. Tá? Tem uma questão hoje em dia em taxa de ocupação, que é a questão de média móvel. O que acontece? É muito dinâmico. Tá? Então, às vezes, às 7 horas da manhã, a gente tem 18 leitos ocupados. 9 horas da manhã, os médicos dão alta, esses leitos caem para 16 ocupados. Isso, às vezes, meio-dia já tem uma internação de um paciente. Então, isso é uma média que varia muito. A gente está estudando uma maneira de entender se é mais fácil para a população entender, colocar um valor fixo. Então, a gente pega um horário específico do dia, o boletim fecha todo dia, meio-dia e meio. E a partir daquele horário a gente coloca, mas aquilo ali não vai representar o dado real, porque meio-dia e 45 pode ser que aquele número mude, e a gente tem medo disso causar uma confusão maior, né? Às vezes as pessoas acharem que está com 100% de ocupação, e isso não ser verdade, porque tem essa dinamicidade. Mas a gente está estudando uma melhor maneira de fazer isso. Eu até falei para a Luciana semana passada que a gente ia tentar incluir essa semana ainda no boletim, mas acho que é uma coisa que logo já vai ser implementada, tá bom? Isso aí você pode ficar tranquilo. Primeiro, agradeço o café e irei se embora com o maior prazer. Essa questão tem batido muito, Renan. Isso não é para causar uma sensação de desespero nas pessoas, causar algo constrangedor, não é isso. É que é uma preocupação mesmo desse vereador. E aí, eu até entendo os seus argumentos, Renan, só que, como eu te falei, eu observei o boletim de várias cidades, de várias. A grande maioria, mas 90% dos municípios, ele consta a taxa de ocupação. Agora, o critério que vai ser adotado é óbvio que vai ficar a cargo do Executivo, técnico, né? da Secretaria de Saúde, que tem até um grande conhecimento para como apresentar esse dado para a população. Agora, e só para terminar, Renan, e não te interrompendo, é que aqui, quando o prefeito Tomás Capelleto, na primeira sessão ordinária, veio até essa Câmara de Vereadores, ele ali na tribuna falou, nós temos 19 leitos de UTI. Foi isso aqui. Foi falado isso aqui para todos os vereadores. E a hora que você olha aqui, 17, 18 leitos ocupados, acaba assustando as pessoas. Porque você tem 19, 18 estão tomados, aí, óbvio, o vereador Ulisses, muito competentemente, chegou a falar aqui na Câmara que não é bem assim, que funciona, que a questão da saúde você acaba conseguindo mais leitos num caso de emergência, que não vai faltar atendimento para ninguém, mas isso acho que é muito fundamental que comece a constar no boletim. Então, fica aqui o apelo desse vereador e agradeço, viu, nós vamos tentar fazer isso. A gente no início da gestão, apesar da gente ter mudado o grafismo do boletim, a gente tentou manter os mesmos dados que já vinham no anterior, e esse era um dado que não vinha no anterior, da gestão passada. Então, a gente, óbvio que é uma solicitação que surgiu agora, e a gente vai tentar atender. A gente só está vendo a melhor forma técnica de resolver isso, pode ficar tranquilo.
E em relação à alta mortalidade de Covid, sim, isso já na sua pergunta você já falou a resposta, que foram as festas finais de ano, acabou aumentando muito o número de infecção, muito. A gente está no momento da pandemia que me parece que a infecção está acontecendo de forma mais acelerada, acometendo até mais jovens do que acometiam antes e de maneira mais grave, né? Isso é uma coisa que eu, como cargo de secretário, não consigo te falar o porquê, mas isso é uma forma do vírus estar se manifestando dessa maneira a partir de agora, tá? Esses dados que a gente está contabilizando, todos são casos reais, todos os casos de óbitos estão sendo inseridos ali, a gente está tentando implementar medidas. O que eu vejo muito, né? Eu vejo muita gente sem máscara, por exemplo. A gente está implementando algumas ações. Ontem, no sábado agora, por exemplo, a gente fez há 2 semanas no Parque da Juventude uma ação da saúde, com pessoas da saúde incentivando as pessoas que estão ali a usarem máscaras. No sábado agora a gente fez dentro do bairro das Nações. Na semana que vem a gente vai fazer dentro do bairro de São Francisco. Por que isso? Porque a gente identificou que a maior virulência está acontecendo nesses bairros. É ali que está tendo a maior índice de infecção de um para outro, né? A quantidade de casos nesses bairros acabou sendo maior. E a gente observa, se você for lá, que tem gente que anda sem máscara na rua. Então, a nossa ideia é conscientizar de forma educativa a população que a pandemia não acabou, ela está aí. E a gente passou em janeiro num momento bem grave da pandemia. A gente teve índices de infecção maiores até que maio, maiores até que julho, que foi o pior momento da pandemia de 2020. Então, é um momento difícil. Eu vejo nos números de Covid hoje, não quero acalmar ninguém, mas eu vejo uma tendência à redução, mas para que isso ocorra, a população precisa continuar usando máscara, precisa evitar as festas, as aglomerações, como você mesmo disse, usar o álcool, lavar a mão, manter o distanciamento. As pessoas que não precisarem sair de casa, que permaneçam em casa, né, evitem ao máximo sair se não precisar, e a gente vai tentando implementar medidas para ajudar nesse sentido, tá? Mas realmente teve um número maior de mortes, mas teve também um número grande de infecção, então isso é uma coisa que anda junto ali. Só para terminar, Renan, você está coberto de razão, não tinha na gestão passada, mas se eu fosse vereador na outra gestão, teria pedido, você pode ter certeza disso. E agora só fica, eu vejo aí pelo poder público, Renan, se puder fazer uma fiscalização, campanhas de prevenção é fundamental, campanhas educativas, distribuir máscara, distribuir álcool em gel. Agora, se continuar nesse mesmo sistema, dessas aglomerações, principalmente as quintas à noite, sextas à noite, sábados, a situação, a disseminação do vírus vai continuar bem alta. Então fica aqui esse alerta e esse apelo para que alguma medida seja tomada. Agradeço, viu, Renan? Muito obrigado. Pode ter certeza que eu vou lá tomar um café contigo, viu? Um abraço. Vou ficar esperando lá, viu? Chegou uma pergunta aqui da internet. Deixa eu só puxar aqui. Questionando o total de emendas parlamentares fechadas no 3º quadrimestre. Não teve emendas parlamentares, até pela questão da pandemia, isso foi suspenso no ano passado, então não teve emendas parlamentares. Teve mais alguma coisa? Não? Quero registrar nesse momento a presença da vereadora Leila Bedani. Tem mais alguém para... com a palavra o vereador Washington Bortolossi. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário Renan, apenas para deixar claro para a população que nos acompanha, verificando os slides aqui, o slide 17, depois o slide 27 e alguns outros, existem menções aqui do 2º quadrimestre de 19 e o 2º quadrimestre de 20. Esse comparativo é do 2º ou é do 3º e a gente só precisa ajustar até aqui? Peço desculpas, foi um erro de digitação nossa, na hora de planilhar. Tá. Teve alguns que a gente ajustou, mas não, acho que algum ou outro passou. Eu peço não, desculpas por isso, porque às vezes acaba montando em cima e tranquilo. Acaba fazendo confusão. Eu devia ter mencionado isso logo no início, porque a gente observou isso já. Sim, só para não gerar dúvida, caso seja questionado, né?
E diante disso, são apenas algumas considerações que eu gostaria de fazer. No slide 36, a gente verifica, né, entre o terceiro quadrimestre de 19 e o terceiro de 2020, uma diminuição considerável aí na atenção à urgência e emergência relacionados à UPA e à Santa Casa, né? Mas a gente percebe que o investimento, apesar de uma redução nos atendimentos, o investimento ele se manteve, né, o mesmo ou até mais. Existe uma explicação técnica para isso, só para a gente informar a população de casa que houve, porque senão dá a entender que atendeu menos porque investiu menos, quando se teve o investimento natural por força dos contratos, mas o atendimento foi menor. É evidente que por conta da pandemia, muitas ações elas foram suspensas, né, e nem estavam sendo realizadas. Mas é só para ficar claro, né, para a população que nos assiste em casa. Acredito que mesmo com a redução dos atendimentos, o custo às vezes de um paciente que vai no pronto-socorro, ele às vezes varia, né? Em alguns casos que exige a observação desse paciente, esse custo pode aumentar. Então, acredito que isso possa ser justificado nessa questão, né? E essa questão de ter reduzido o número de atendimentos e até uma baixa da procura da população. A gente estava no momento da pandemia que as pessoas ainda tinham medo de sair, de se expor, né? Quantas pessoas a gente não vai, não vou no pronto-socorro porque eu não quero me expor. Né? Tem dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, que mostra para a gente um aumento do índice de infarto em casa, porque as pessoas deixaram de procurar por dor ou qualquer coisa assim. Mas eu entendi sua pergunta, acredito que essa seja uma explicação, tá? Obrigado, secretário. É importante, né, a gente mencionar isso, porque assim, tenho plena confiança nos números, nos dados, até porque existe uma responsabilidade sobre isso, né? Então, confio muito em tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Mas é que a população nos questiona isso no dia a dia, né? Se está tendo investimento, se não está, então é importante a gente esclarecer isso. E da mesma forma, no slide 55, a gente verifica a diferença do terceiro quadrimestre de 19 para 20 em relação à assistência hospitalar e ambulatorial, um acréscimo aí de 1.798.000, que parece pouco, porque em 19 não tinha pandemia, né? Então, é para a gente deixar claro, esse valor, isso aqui é só de recurso próprio, esse investimento de 1.700.000, porque os 14 milhões que vieram do governo, eles não estão inseridos nesse número, ou estão? Só para esclarecer. Só para esclarecer, o que foi pago conta com todas as fontes de despesa. Aqui não está separado que é recurso próprio, que é do governo estadual ou federal. Então, exatamente essa a dúvida. Então, vamos lá. Então, no terceiro quadrimestre de 19, nós tivemos lá 15 milhões de despesa no item assistência hospitalar e ambulatorial, correto? No 50, acho que é 55. 55? Seria só para explicar, porque assim, a gente considera nessas despesas os recursos que vieram do Estado e do governo federal ou não? Considera. Okay. Nessas despesas são consideradas todas as fontes de recurso e todos os contratos. Ok. Inclusive os do Covid, independente da fonte de recurso ou da fonte da despesa. Tá ok. Obrigado, secretário, obrigado a toda a equipe. E de antemão já parabenizo aí pela explanação acerca desses números, que certamente, né, eles nos ajudam no dia a dia a explicar para a população, né, a situação em que se encontra a saúde aqui do nosso município. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário, a quem eu tenho o prazer de saudar pela primeira vez aqui nessa casa e fazer a reflexão que a saúde é uma pasta muito difícil, né, especialmente nesse momento. Então, não é pequeno o desafio que você está encarando.
Acredito que a maior parte das colocações e dúvidas que tinham que ser levantadas já o foram. Mas, como o secretário bem lembrou, as demais doenças continuam, da mesma forma que as cardiovasculares. Me preocupa que algumas outras doenças, como especialmente a oncologia, a gente esteja perdendo o timing de fazer o diagnóstico nesse momento em razão da pandemia. De fato, as demandas são muitas, né? Se é que um dia elas vão acabar, mas se é verdade que saúde ela não tem preço, também é verdade que ela custa caro, né? E quando a gente se vê fazendo o enfrentamento de uma pandemia, a gente vê qual é o real tamanho da mobilização de recursos, de pessoas, é um cenário praticamente de guerra. No entanto, é dever do governo informar e é responsável que a imprensa acalme, né? Então, quando eu vejo a situação que a gente passa, eu me lembro daqueles cartazes que se colocava na Segunda Guerra em Londres, Keep calm and carry on. Mantenha a calma e toque para frente, porque a vida vai ter que continuar. O Covid, mais cedo ou mais tarde, com nova vacinação, com cepa diferente ou não, a vida vai continuar, né? Então, eu acho que é importante a gente não perder a esperança, que nos tirem tudo, mas não nos tirem as esperanças de que a gente venha a ter dias melhores. E nesse ponto, eu queria parabenizar o Renan, não só pela apresentação brilhante que fez e imparcial, uma vez que ele vem aqui falar não do que ele fez, mas do que havia sido feito pela instituição até o ano passado. Mas colocar a minha crença de que seja pela formação que tem, pelos contatos e pelo caráter, ele garantirá. E eu não desejo a você sucesso, porque em saúde a gente não deseja... Aliás, não te desejo sorte, que em saúde a gente não deseja sorte. Eu te desejo sucesso, né? E você conta com a nossa confiança e o nosso apoio desde sempre. Tá? Muito bom trabalho, muito sucesso. Obrigado, senhor presidente. Agradeço muito as palavras, Ulisses, né? Não só as suas, como de todos os vereadores que já falaram aqui hoje. Isso é um super incentivo para a gente continuar caminhando e tentar trazer o melhor da saúde pública para os cidadãos tatibenses. Eu agradeço muito o incentivo e o apoio de todos vocês. Tudo que eu estou ouvindo aqui hoje é realmente muito gratificante. Obrigado, viu? Quero registrar nesse momento a presença do vereador Yoshi Bando. Mais algum vereador irá falar? Nós vamos... Obrigada pela condução, presidente Carlos, Ulisses. Quero aqui até registrar, né, meu agradecimento a toda a equipe da saúde, nas pessoas aqui também presentes, da Priscila e da Renata, grandes parceiras e funcionárias públicas de carreira, que também vestem muito a camisa e sei do trabalho árduo que elas fazem desde o dia que entrou. E também agradecer ao Renan, secretário, que está demonstrando um excelente trabalho, fazendo muito com pouco, né? A gente tem que ser justo aqui na nossa fala, porque é muito com pouco, porque pouco dinheiro fazendo muito, né? E, inclusive, na última sessão que teve, eu fiz questão de registrar as pessoas que nos acompanham e acompanharam o nosso trabalho ao longo desses últimos 4 anos, sabe o quanto nós brigamos pelos pacientes acamados e sabe como é difícil a vida das famílias que acompanham esses pacientes que não conseguem ter um tratamento digno. E hoje, né, um mês e meio, o senhor conseguiu, né, fazer um trabalho, está fazendo um trabalho melhor com os pacientes acamados. Então, não é a Leila que está ganhando com isso, é o povo. E o povo, né, que está tendo um atendimento digno, que é o que eles merecem. E só quem acompanha sabe
a dificuldade de tratar uma escara, de tratar, né, saber, às vezes, uma pequena orientação de como dar um remédio, como aplicar, é importante, ainda mais nessa época de pandemia, que os pacientes saem da UTI. Se tem um exemplo aqui de um conhecido que não conseguia mais nem dobrar a perna, de tanto tempo que ficou na UTI. E esse trabalho, essa ampliação de horário com os pacientes acamados é de suma importância. Então, quero registrar aqui minha gratidão, né? E também registrar a gratidão, mas pedir mais um pouquinho. Não pode deixar, né? Pedir também, né, a volta aí das cirurgias de catarata, que foram canceladas em 2019. Então, pandemia não é desculpa para cancelamento de cirurgia de catarata, porque na última gestão foi falado muito pandemia, porque tudo era pandemia, mas a catarata foi cancelada em 2019. Então, eu sei que o senhor já está correndo atrás, mas a gente tem que trabalhar também para o público idoso, que também espera muito, e está, desde o primeiro dia de gestão, eles já cobraram o retorno das cirurgias de catarata. E é importante, o mínimo que a pessoa precisa é voltar a enxergar, né? Um outro pedido que eu venho fazer aqui, aproveitar o momento, eu sei já que é mais para reforçar mesmo, mas eu sei já que o senhor já está tomando frente também à questão da saúde mental do município, né? Estive realizando uma live na última quinta-feira e aprendi muito com um médico que eu não conhecia. Ele é especialista em dependência química, psiquiatria infantil, e a Luíse também, que é psicóloga em dependência química. Então, os relatos foram os mais gigantes que eu ouvi. E, bem dizer, se a gente fala em pandemia, a gente imagina depois, pós-pandemia, que é um negócio que a gente já tem que começar a trabalhar aqui. A questão da prevenção, né? Uma parte séria, uma parte que deve aqui uma atenção. E, por último, tem bastante coisa, mas não vou me estender muito, para falar sobre a questão dos veículos também, para a gente dar uma atenção, né, para o transporte dos pacientes, que também o pessoal costumava usar o carro para ir buscar placa de inauguração. Não sei se o senhor chegou a ouvir isso. Usaram um veículo, aquele adaptado para cadeirante, para buscar placa de inauguração em Jales, né? Então, usaram 2 motoristas com uma van. Então, sendo que muitas pessoas precisavam de transporte e usavam o carro para buscar placa. É só para ter uma ciência que, como o senhor está assumindo agora, mas eu acho importante para a gente não evitar, né, esse desgaste e ajudar realmente quem precisa. Tá bom? Muito obrigada e parabéns pela sua condução. Obrigado, Leila. Desde quando a gente assumiu, a gente começou a fazer uma reestruturação do serviço administrativo como um todo, da Secretaria de Saúde, né? E hoje a gente tem uma equipe que já pensa bastante, já pensava bastante. Eu tentei trazer algumas pessoas que trabalhavam na ponta, diretamente como paciente, porque eu acho que essas pessoas acabam tendo uma experiência a mais de quem só está ali na gestão, para justamente ter um pensamento adicional ali, né? Trazer... Porque eu, como secretário, não sou o detentor de todas as ideias, nem de todos os pensamentos que ali acontecem, né? Eu simplesmente escolhi algumas pessoas que vão me auxiliar nisso tudo. Eu estou, dia a dia, conhecendo todas as unidades. Na primeira semana eu já consegui passar em 90% das unidades. Aos poucos eu estou indo nas que ficaram faltando. Essa questão do SAD, por exemplo, de aumentar a carga horária do médico, que dobrou para esses profissionais, para esses pacientes, porque a gente vê que teve um aumento de cadastro desses pacientes nesse serviço. Foi uma coisa da enfermeira Manuela Closel, por exemplo, que já atuou na ponta, ela já sabia como ela falou, a gente precisa aumentar. O que precisa fazer aumentar? A gente consegue falar com esse médico, ele já trabalha, a gente consegue ajustar uma hora aqui, uma hora ali. Então, o que eu pedi para toda a equipe desde o primeiro dia, a Renata sabe, a Priscila sabe, é que a gente utilizasse ideias criativas para que a gente conseguisse soluções sensíveis a toda a população
principalmente nesse primeiro semestre, que a gente sabe que ia ter um enfrentamento muito grande em relação a essa questão financeira que a gente estava pegando. Em relação à catarata, a gente está desenvolvendo um projeto, já está em fase adiantada, acredito que a gente consiga zerar essa fila ou reduzir muito ainda nesse primeiro semestre, é uma ideia, né? Isso não é uma promessa, mas a gente trabalha com números, a gente depende de questões financeiras, mas há esse projeto, há essa visão da secretaria para tentar resolver esse problema. É muito ruim a pessoa ficar cega, né? Só quem está lá sabe o que é isso. Então a gente está com um projeto trabalhando isso para tentar resolver esse problema. Saúde mental é uma coisa que eu realmente eu tenho um carinho muito grande. Em muitos momentos, não recente, mas desde os primórdios, aí a saúde mental é uma coisa que sempre fica de escanteio. Em alguns momentos até com um certo preconceito. Eu visitei o nosso CAPS 2, que foi reformado, tá, um belíssimo prédio. Visitei o CAPS AD, que é um belíssimo prédio, aliás, eu fiquei encantado. Tem horta, tem serralheria, tem um lago, tem campo de futebol, tem área para as oficinas. E a gente identifica que tem alguns problemas ali, como não tem as oficinas, elas não acontecem, elas não estão acontecendo, ou por questões de falta de verba para adquirir materiais, ou até por falta de contratação de profissionais para que façam essas oficinas. Então, a gente está trabalhando em parceria com os psicólogos, o Anderson e a Rosângela, para tentar identificar os problemas e tentar sanar isso de uma forma criativa, porque a gente sabe que não tem verba para isso. Tem uma questão dos leitos psiquiátricos, né, que a gente está em conversa com a Santa Casa para tentar ampliar isso, e a população está amparada nesse sentido. Então é algo que a gente está pensando bastante, tá? Eu, inclusive, estou tentando dedicar um departamento específico para cuidar da saúde mental, né? Tirar ele da secundária e deixar uma pessoa específica para cuidar disso. Em relação ao transporte, a saúde tem muitos veículos, mas muitos veículos quebrados também, tá? A minha pessoa responsável pelo departamento de transporte, ela fez uma visitação na garagem para identificar qual era o problema. A gente está levantando quais são os custos que esses veículos vão ter para ser reparados, para a gente tentar colocar eles em uso novamente. Então é uma coisa que a gente está olhando também com cautela aí, viu? Pode ficar tranquila, e eu agradeço as palavras aí de incentivo. Obrigado. Mais algum vereador que chegou posteriormente e queira falar? Fique à vontade para extrair informações do nobre secretário. Posso só... entrando nessa questão das finanças tão defasadas aí, eu gostaria, assim, muito humildemente, pedir para todos os vereadores, que eu sei que tem uma possibilidade maior de conquistar isso, de verba, emenda para a saúde, porque assim, a situação é complicada, tem o Covid, que gera um custo adicional. Então, tudo que vocês puderem conquistar aí para a saúde, se precisar visitar gabinete, eu vou junto, eu exponho os problemas que a gente tem, mas é uma ferramenta a mais que eu vou chamar de vocês aí para a gente poder utilizar nesse problema todo. Tá bom? Obrigado, viu? Renata, Priscila, nada mais? Senhores, nós podemos fazer mais uma nova rodada de perguntas. Aí cabe aos senhores, de repente, paira alguma dúvida para... Com a palavra, o vereador Hiroshi Bando, nós tínhamos combinado no começo por 5 minutos. Senhor presidente Carlos, presidente da Comissão de Saúde, né? Senhor secretário municipal Renan, a todos os vereadores, a senhora Priscila e a senhora Renata, né? Meu muito boa tarde a todos que nos assistem, meu muito boa tarde. Queria estender também o cumprimento ao secretário adjunto, Dr. Lucas, né? Senhor secretário, primeiramente a gente quer parabenizar pelo empenho que Vossa Excelência está tendo
quanto à vacinação no município de Itatiba. Está sendo muito bem elogiado todas as etapas da vacinação. Aquilo que se tem dúvida e chegam para nós imediatamente pedimos esclarecimento e prontamente o senhor tem nos atendido. Então eu quero agradecer imensamente sobre isso. E o plano está muito bem organizado, muito bem. Eu só vejo elogios que não existe, quando tem um agendamento, não existe nenhum tipo de aglomeração. É muito bem organizado desde a recepção, a triagem e até a vacinação já terminada. Então, de antemão, gostaria apenas de parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde pela forma com que estão sendo conduzidas a parte da vacinação. Tá? Parabéns. Bom, o tema aqui nosso é terceiro quadrimestre de 2020. Como eu havia falado também na última audiência, o secretário está cumprindo o fator institucional em apresentar contas que não é dele e sim da instituição, né? E só aproveitando, eu não ia fazer nenhuma pergunta, porque eu já cheguei bastante atrasado e eu já não sei se pode ser repetitivo ou não. Porém, pegando um gancho que a vereadora Leila colocou, de que existem vários veículos com problemas, talvez em mecânica, algum tipo de manutenção que necessite ser feita e deve, por algum motivo, estar parado. O senhor tem mais ou menos uma ideia de quantos veículos seriam isso? Se compromete o andamento da secretaria? Porque na administração passada a gente viu que ele ventilou aí que teve várias conquistas, inclusive com ambulâncias novas, e ele colocou bastante. Antigamente foi colocado que não existiam ambulâncias para fazer a busca do paciente, né? E agora a gente tem essa informação de que tem veículos aí que estão parados, então só que só uma curiosidade para saber como que anda isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras. A gente tem realmente alguns veículos que estão em reparo, alguns que estavam com algumas peças ainda em compras, não tinha sido... Se não me falha a memória, são 4 veículos que a gente tem parados hoje, tá? E se não me falha a memória, ainda tem um que não tem condições de reparo. Mas a gente já está conversando. Eu acionei o departamento de transporte nosso para verificar exatamente o que quanto custa cada reparo, para a gente tentar resolver isso o quanto antes. Reflete no impacto para o paciente, sem dúvida nenhuma, porque às vezes o paciente deixa, a gente consegue dar conta de tudo, porque um motorista sai daqui, vai ali, dali ele sai de outro lugar, tenta o transporte como um todo, ele tenta articular isso de uma maneira para não impactar no paciente, mas eventualmente isso acaba acontecendo, né? Eu acho que a equipe tem trabalhado bem, eu acho que a ideia é arrumar essas soluções para ou sanar os reparos ou conseguir verba para custear esses reparos, mas aos poucos a gente vai dando conta disso. Com a palavra a vereadora Luciana Bernardo, prazo 5 minutos. Secretário, só uma pergunta rapidamente. Semana passada eu estive com a secretária de Educação e tem o assunto da volta às aulas. Eu sou a favor, pessoalmente, de voltar às aulas somente quando todos tomarem a vacina. Está tendo uma volta lenta, né, gradual. Fiquei muito feliz de saber que o senhor está acompanhando essa volta, que é a Secretaria de Saúde. Então, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre essa questão. Vereadora, eu participei de uma ou duas reuniões com a secretária de Educação, a Sueli, sobre esse assunto. A gente está, dentro da Secretaria de Saúde, elaborando uma proposta junto com a Vigilância Sanitária, junto com o meu Departamento de Educação Continuada. Nós 3 sentamos e estamos elaborando um plano para que volte às aulas. Como isso vai ser feito? A ideia, inicialmente, é de retornar com 35% desses alunos. E, nesse plano, a gente deixar estipulado como vão ser conduzidos as mais diversas situações que podem ocorrer, né? Eu não vou exprimir aqui minha opinião pessoal sobre isso.
sobre o retorno ou não, mas a gente vê que tudo voltou, né? Até agora, todos voltaram. Tem alguns estudos na Inglaterra mostrando que as escolas foram os lugares que menos teve transmissibilidade. Então, por isso, em si, não justificaria essa questão de vacinação em massa dessa população para daí, então, voltar às aulas. O grupo de professores, eles estão na fase de prioridade da vacinação, implantada pelo Ministério da Saúde, junto com o governo do Estado. Tá? Eles entram nessa terceira etapa, junto com os profissionais de força. Então, a gente, tendo vacina para vacinar os idosos, rapidamente a gente consegue vacinar os professores, sem problema nenhum. O problema todo da lentidão do processo de vacinação é porque não tem vacina para todos ainda, né? Então, por isso foi escalonado dessa forma. Eu, assim, estou muito esperançoso que em breve vai chegar uma quantidade maior de vacinas, que a gente vai conseguir executar isso, e quem sabe em março já está com os professores todos vacinados. Essa é uma esperança que eu tenho. A gente sabe que o Brasil tem a capacidade de vacinar 10 milhões de pessoas num dia. Toda unidade básica de saúde nossa é um posto de vacinação. Né? Por que a gente não, nesse momento inicial, não descentralizou tanto a vacinação? Né? Por várias questões. A gente está vacinando do Covid. Não é uma vacina de influenza, não é uma vacina de hepatite, é uma vacina que todo mundo está esperando. Foi chamado de ouro líquido. Então, eu tenho que ter um super cuidado. Eu coloquei o meu departamento de imunização com os olhos bem abertos para tudo que acontece ali, para a gente não ter quebra de frasco, para a gente não ter qualquer dano à vacina. O SUS hoje, a central de imunização, é o único lugar dos outros postos de vacinação que a gente tem gerador. A gente viu recentemente nos noticiários um caso no Espírito Santo que desligaram a força e perdeu ali mais de 100 doses. Então, eu estou tentando ter um cuidado com isso, mas a partir do momento que a gente tiver uma quantidade de dose maior, a gente vai conseguir vacinar os professores muito rapidamente, e eu acho que aí isso vai tranquilizá-los ainda mais. Né? É importante a gente saber, porque os professores estão cobrando, com certeza estão cobrando os outros vereadores também, que aconteça mais rapidamente possível. A gente sabe que depende do governo federal, a gente sabe de tudo isso, mas que tem essa preocupação aí imensa com a volta às aulas. Obrigado, secretário. Isso, eu gostaria de reforçar isso mesmo. Os professores, eles estão na escala de prioridades, eles estão na primeira etapa de vacinação, na primeira fase. Só que a primeira fase foi dividida em 3 etapas e eles entraram na terceira etapa. Eles vêm logo depois dos idosos. Então, só para eles não acharem que a gente esqueceu deles, porque não esqueceu, tá? Eles muito em breve serão vacinados. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, nem questionamento da população, agradeço o senhor secretário pela presença e lhe passo a palavra para que faça suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos que estão em casa, as pessoas que mandaram perguntas, os vereadores. A Secretaria de Saúde sempre vai estar à disposição para o que precisarem. Podem ir lá, a gente está de portas abertas. Eu costumo falar que os vereadores são os ouvidos da população. Então, vocês têm a função e a obrigação de falar com a gente, cobrar a gente qualquer problema que esteja acontecendo. E, obviamente, que tudo que tiver ao alcance da Secretaria de Saúde a gente vai fazer. A nossa intenção ali é, como bem maior, preservar a saúde pública, preservar a saúde das pessoas, trabalhar com muita transparência. E eu gostaria de agradecer a todos, eu estou à disposição para o que precisarem. Por nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública.